Olá, que Deus abençoe a sua vida. Você sabia que a época dos milagres ela não acabou? Todos os domingos aqui na nossa Universal, no Jardim Morumbi, nós temos a concentração de fé em milagres. E para provar para o senhor, para a senhora que me acompanha nesse momento, que os milagres ainda acontecem, eu gostaria que você acompanhasse agora o testemunho da Dona Isabel. Olá, qual é o seu nome? Isabel. Isabel. Dona Isabel, como a senhora chegou aqui na Igreja Universal do Jardim Morumbi? Então, pastor, eu cheguei, eu não andava, né, no lugar. Porque em final de 2019, eu comecei com um problema de mama, muita coceira e achando que ia passar, né? E aquilo foi aumentando e acabou dando que nem uma ferida no mamilo. E aí eu fui procurar o médico, aí me encaminharam para o oncologista e o biópsia detectou que eu estava com câncer. Chama-se câncer de fase. E eles falam que ele é bem agressivo, ele tem os exames, tudo. Aí esse câncer ele pega os ossos, ele anda, né, pelo sanguíneo e pega os ossos. E aí começou, né, a minha luta. E a senhora chegou aqui nessa situação, desenganada pela medicina, doente, sem andar. Sem andar. E o que a senhora fez para mudar esse quadro? Então, pastor, porque eles não falam que é milagre, né? Eles falam que é sorte, né? Uhum. Então, usando a fé, eles falam, a senhora teve sorte que ele não alastrou, mas o tratamento para o câncer é 5 anos. Eu ia ter que fazer um acompanhamento durante 5 anos. E o que eu fiz? Eu comecei a usar água. Comecei a usar água todo domingo, trazia água. Sim, trazia água. Chegava em casa, chegamos uma época até por dentro da caixa d'água, comia a comida no filtro, lavava, tomava banho, depois lavava com a água. Aí eu comecei a fazer a rádio e me afetou a articulação. Aí eu parei, né? Não conseguia me movimentar e comecei a passar água nas pernas. E agora? E agora, depois de ter feito o tratamento? Primeiro, as imagens já mostram. A senhora está de pé aqui falando, sorrindo. Como está a senhora agora? Estou de cabelinho, pensando que né? Sim, caiu o cabelinho. As imagens mostram. Aí, hoje, graças a Deus, eu tive lá, passei no médico agora no mês passado, mês de novembro, e ele me deu alta. Curada. Estou curada, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada, abençoe o senhor também. Muito bem, você acompanhou o testemunho da Dona Isabel. É forte, né? Mas isso prova para o senhor, para a senhora, que Deus, Ele age e quer também agir na sua vida. Por isso, nesse domingo, eu gostaria que você trouxesse uma garrafa com água. Nós estaremos consagrando, pedindo a Deus que Ele venha manifestar o poder dEle na sua vida, para que haja cura, para que haja a libertação. E também nós temos resultados de família, porque todos os domingos na concentração de fé e milagres, além de orar pela sua saúde, além de orar pela sua vida espiritual, nós também temos o momento da oração dos casais e o momento da oração pela família. Eu gostaria que você acompanhasse agora o testemunho da Dona Karina e do Jonathan. Acompanhe. O nome da senhora? Karina. O senhor? Jonathan. O que foi que aconteceu vocês vindo os domingos, usando a fé, colocando toda a força nos domingos? Pastor, eu nasci na igreja, né? Nós nos conhecemos no grupo jovem, mas depois que nos casamos, a gente achou que não ia ter mais luta, não foi assim. Teve muitas lutas, principalmente problema financeiro, e por conta de ter que trabalhar muito, a gente foi se esfriando na fé e foi deixando, a gente era obreiro, e foi deixando o cansaço tomar conta e nos afastamos, né? Aos pouquinhos nos afastamos, deixamos o uniforme, tudo, não viemos mais. E aí foram vindo os problemas no casamento, muitos ciúmes, da parte dele, muitos problemas, ele já tinha uma bagagem que eu não conhecia, da família, né? Problemas familiares que eu não conhecia. E os planos eram me cortar, me matar e deixar um bilhete para ele contando que ele tá feliz agora, você fez a minha vida no inferno. E então
A gente chegava em casa, tinha uma luz acesa, e começava a brigar porque deixou a luz acesa. E a gente brigava de se bater, eram brigas verbais, eram físicas. Então, assim, já tinha perdido totalmente o respeito, já tinha perdido totalmente a gente já tinha passado todos os limites, né? Eu não respeitava mais ele, nem ele a mim. Ele não deixava. Já chegamos a ficar assim a madrugada toda brigando e eu ter que ir trabalhar sem dormir. Ele não me deixava tomar banho para ir trabalhar porque tinha ciúmes de mim. Então, assim, eu vivi uma amostra, a gente viveu, né? Uma amostra grátis do inferno. Pastora, em momento nenhum eu achei que isso era normal, mas eu não encontrava forças para lutar contra isso, né? A gente procurava se preencher de todas as outras formas, né? Eu ia pro trabalho, eu entrava às 5h30 da manhã e saía 11 da noite, porque eu achava que no trabalho eu ia me ver longe dos problemas, né? Mas eu chegava em casa, 5 minutos que a gente ficava junto, já dava briga. Diante de tantas lutas, diante de tantos problemas, foi nessa situação que vocês voltaram? Sim, senhor, foi nessa situação. A gente vinha sempre em vigília de virada, então a gente não achava que estava afastado, porque todo ano a gente vinha. Mas vinha e chorava e sentia aquela emoção. Voltaram numa vigília? Na verdade, não. Todo ano a gente passava a vigília da virada na igreja. Até então, passavam na igreja. Até passava na igreja. Então, mas era assim, uma vez por ano. Uma vez por ano e a gente, não, esse ano vai. E foram assim, vários anos da nossa vida, até que teve um dia, uma terça-feira, que eu pensei, porque o pensamento de suicídio era recorrente, mas eu sabia que eu ia para o inferno. Eu fui criada dentro da palavra. E eu sabia que se aquilo ocorresse, não tinha mais volta para mim. Então, era uma luta daqui para cima. E Deus falando, não, tem jeito. Para o diabo não tem mais jeito, mas para você tem. E aí, numa terça-feira à noite, eu decidi e falei para ele, amanhã eu vou na igreja. Você quer ir comigo ou não vai? A gente voltou e decididos. E aí, para minha surpresa, ele me chamou para o altar, conversamos com o pastor e o pastor nos ofereceu a chance de vir lutar pelo casamento. Eu não queria mais o casamento, porque eu só queria a minha salvação, porque eu sabia que eu estava indo para o inferno e que se eu não tivesse decidido aquilo naquele dia, o diabo não ia mais me dar nenhuma chance. Eu estava à beira da loucura. Vou fazer o tratamento. Eu vou provar para ele e para esse pastor que não tem mais jeito. Que o único jeito é separando. Aí sim a vida dos dois vai para frente. Não, eu vou obedecer, mas para provar que não dá. Com ele não dá mais. Esse homem para mim não serve mais. Você veio com uma resistência. Eu vim com uma resistência. Comecei a colocar em prática, engolindo seco, porque eu era muito, muito feminista, mesmo sendo criada dentro da igreja. Então eu era muito, muito, muito resistente e orgulhosa. E eu tive que me quebrar. Deus teve que me quebrar todinho. E eu me deixei ser quebrada. Então, e ele foi vendo a transformação em mim. Começou a levar a sério, vocês levaram a sério as reuniões, começaram a colocar toda a força. Pastor, você viu a mudança? Essa mudança não foi da noite para o dia, né? Foi uma constância, né? A busca foi constante, tanto nas reuniões da terapia, como no domingo, na quarta-feira. E assim, cada dia mudava um pouquinho, cada dia a gente percebia a mudança, né? Às vezes uma palavra que falava antes, agora falou, opa, peraí. Aí eu falava, não, vou testar, vou fazer de novo. Aí eu falava de novo, puxa vida, mudou, né? Hoje, como é que é o casamento hoje? Tem ainda as brigas, às vezes que vocês não têm? Não, senhor, não. Quero viver muitos e muitos anos para servir nosso Deus e contar o que Ele tem feito na nossa vida, né? Porque antes tinha as brigas e não havia paz. Hoje tem paz? Hoje tem paz, união. Graças a Deus. Diferença? Mudou totalmente. Foi nessa fé que eu fui reconstruindo o meu eu, o nosso casamento. O Espírito Santo foi o divisor de águas, né? Porque a última coisa que eu entreguei foi as mentiras. Então foi a última coisa. Tanto que num domingo de manhã a gente veio brigado, porque a última mentira que eu tinha contado para ele, o pastor começou a reunião falando, a palavra de Deus diz, diga o fraco, esse o forte.
Então fala, eu sou forte. E nesse domingo, aí teve uma hora que eu falei assim, Deus, ele tá certo, eu não sou forte, eu sou fraca. Se o Senhor não me der o Espírito Santo hoje, a minha vida vai voltar a ser um inferno. E dessa vez o diabo não vai tocar a minha alma. E naquele dia eu comecei a orar do Espírito Santo, porque é a última coisa que me faltava. E depois daquele dia, não importava, eu recebi o poder de Deus, e aí não me importava mais, porque ele era muito de ameaçar. Ah, você vai fazer isso, então você vai ver o que vai acontecer agora. E depois desse dia, eu não tive mais medo. Então eu falei assim, não, ele tá entregue, se eu e ele somos um só, falta só metade do caminho já tá andado. Então, depois daquele dia, foi o divisor de águas para mim. Então, o poder de Deus na minha vida fez toda a diferença. Mas só depois que eu entreguei tudo. Faz diferença. Totalmente, pastor. Mudança total. Obrigado, Deus abençoe, pessoal. Bem, contra fatos não há argumentos. Testemunhos de saúde, testemunho de família. E eu gostaria que você estivesse conosco nesse domingo, como essas centenas de pessoas que você está acompanhando agora nas imagens. Pessoas que todos os domingos, às 9 horas da manhã, elas têm participado da concentração de fé e milagres. Eu aguardo você nesse domingo também, às 9 horas da manhã. Nós temos reuniões 6h30 e às 18h, mas em especial às 9 horas da manhã. Nós temos aqui um estacionamento amplo para você deixar o seu automóvel, temos a escola bíblica para você colocar a sua criança e você assistir a reunião com toda comodidade, tá bom? Nós estamos aqui na Zona Sul de São José, na rua Zélio Albuquerque dos Santos, número 100, no Jardim Morumbi. Eu aguardo você nesse domingo, às 9 horas da manhã. Deus abençoe.